E quando a gente começa a obedecer ao Senhor e vai indo, né? Vai indo aos pouquinhos, obedece, não porque somos corajosos, mas porque somos obedientes. Sabemos que quando Deus manda lançar a rede, Ele sabe aonde tem os peixes, Ele sabe o que está fazendo, Ele sabe o processo, e a gente obedece, né? Eu aqui obedecendo, não por coragem, mas por obediência. E aí, quando a gente vai, tá no processo e a gente aprende a obedecer ao Senhor e a confiar que obedecendo vai dar certo as coisas, mesmo que às vezes as coisas piorem. E tudo bem, aí a gente vai obedecendo e aí daqui a pouco a gente parece que não vai fluindo mais, e foi o que aconteceu esses tempos. E aí Deus, na verdade, estava né, nesse processo de obediência. O Senhor não faz somente através de nós, né, como é o meu caso, que Deus me mandou eu fazer os vídeos, né, e eu obedeci, por mais que não seja algo que me sinto confortável, mas eu obedeço. E aí eu obedeci e nesse processo o Senhor me mostrou, esse tempo que eu fiquei parada, né, por outras coisas que foram acontecendo, eu não consegui conciliar, mas na verdade tudo era um propósito do Senhor, porque Ele queria me mostrar algo, né, nesse processo de obediência, de começar a gravar os vídeos. Deus me mostrou algo sobre mim, né, eu vi uma barreira, uma dificuldade de me aprofundar, né, uma barreira, na minha vida, e eu só consegui perceber quando eu comecei a gravar os vídeos. Na verdade eu já estava gravando tudo, e nesse tempo que eu fiquei parada, não consegui gravar mais, o Senhor, através novamente do vídeo dessa moça, que eu vou até falar o nome, que é a Aline Leme, se eu não me engano, acho que é a Aline Leme. Deus sempre, os vídeos que ela posta, Deus fala especificamente comigo de uma forma assim muito profunda. E eu revi um vídeo que Deus já tinha falado comigo lá atrás, e eu revi novamente, né? A palavra do Senhor se renova, por isso que a Bíblia a gente lê várias vezes o mesmo trecho, a mesma passagem, Deus fala conosco de diferentes formas. E aí eu revi esse vídeo dela, e aí, né, Deus falando, joga as redes novamente. E como eu sei que Deus sempre fala comigo, quando eu vejo esses vídeos, quando aparece o vídeo dela pra mim, eu falei, meu Deus, mas pra onde lançar a rede de novo? Em que área que eu não tô fazendo direito, que eu parei, qual é a área? Porque assim, minha rotina é um pouco, né, intensa. Então assim, já que Deus fala comigo, eu já fico querendo orar, jejuar pra entender melhor, né? Fica mais sensível pra entender, porque se Deus tá dando um sinal, eu corro pra poder entender, meu Deus, aonde que é que o Senhor que eu tô errando, onde é que o Senhor tá querendo, né, tratar melhor comigo. E eu fiz isso. E aí o Senhor me mostrou uma barreira, e através dos vídeos, então por isso eu não tava conseguindo continuar os vídeos, né? E eu tava fazendo de forma assim, bem só obedecendo mesmo, né? O primeiro vídeo, meu Deus, fico doido pra poder apagar. Foi só assim, a obediência mesmo. Então, assim, são vídeos que eu não um pouco de dificuldade pra falar, tava muito, enfim. Então, mas e aí Deus me fez entender sobre uma barreira, né? E Deus me falou, no processo, pra você ver, no processo Deus vai nos mostrando, né? Eu sempre levo isso comigo. Deus não nos deixa permanecer confundidos. E aí Deus me fez entender que eu devia voltar a gravar, porém, do jeito que Deus me chamou, para o propósito que Deus me chamou. Deus me fez passar por muitas experiências. E essa barreira que eu tinha, assim, que Deus começou né, me mostrou, me identificou e começou a tratar nessa questão, e essa barreira que Deus me mostrou, né, que eu consegui, né, Deus falou sobre jogar as redes novamente, Deus estava querendo mostrar, e aí eu fui buscar, né, aos pés do Senhor do que se tratava, Deus me mostrou que seria nessa área, e aí mostrou esse bloqueio, e falou muito forte comigo, que Ele tinha me feito passar por muitas coisas, tudo que Ele me permitiu viver até hoje, foi para eu ter experiências, tudo que eu vivi, tudo que eu venci, e
que essas experiências eram para ser trazidas no vídeo, né? Eu estava falando de uma forma muito genérica, muito ampla, assim. E aí Deus me mostrou a dificuldade minha de me aprofundar, me abrir mais, assim, sabe? De tudo que Deus fez, tudo que Deus tem, essa jornada, né? De experiências, enfim, de curas, de transformação. E aí Deus estava querendo trazer toda essa experiência para o vídeo. Esse é o propósito que Deus me fez começar a gravar os vídeos, né? Então, e eu estava gravando de uma forma muito ampla, falando realmente o que estava acontecendo, porque geralmente eu gravo justamente o que está se passando comigo. Algo muito do meu cotidiano mesmo, dessa jornada, com o Senhor mesmo, desse crescimento, dessa busca, dessa obediência, dessa reconstrução. Então, assim, essa questão de voltar a gravar, né? Esse tempo que eu não gravei foi o tempo que Deus estava falando comigo, me mostrando que eu estava obedecendo, só que aí agora Ele estava mostrando a forma que eu deveria, o porquê que Ele me chamou para gravar os vídeos, né? Era para trazer as experiências, né? Então, me aprofundar melhor, me abrir mais e passar, né? O que Deus fez, o que Deus faz, né? Então, assim, então os próximos vídeos eu vou trazer mais, assim, experiências que eu passei, o que Deus, né? Muitas coisas, assim, de uma forma mais profunda, mais íntima, né? Então, Deus vai me ensinar, conforme, nesse período, assim, Deus vai ir falando, né? Continua falando. Deus fala, né? Eu entendi que Deus queria fazer através de mim, mas Deus, conforme Ele está fazendo através da gente, Ele também está fazendo na gente. Então, Deus tem esse poder de fazer muitas coisas paralelas, né? Ao mesmo tempo. Ele trabalha né, em você para atingir outra pessoa, mas ao mesmo tempo Ele faz em você e Ele tem esse poder. Ele tem esse poder. Então, é isso, que você comece a obedecer sem saber o porquê. Meu Deus, mas o Senhor falou para fazer isso, mas é totalmente o contrário de quem eu sou. Mas na verdade, Deus, nesse processo, Deus vai te curar, porque Ele já te preparou para isso. Então, que nem eu, né? Ai, meu Deus, me chamou para fazer vídeos, mas eu não. Nossa Senhora, totalmente o contrário de quem eu sou realmente. Eu sou uma pessoa mais reservada e tal. Mas na verdade, tem muitas coisas que eu achava que era porque eu sou reservada, mas na verdade são bloqueios que foram acontecendo na minha jornada, né? E justamente para impedir esse propósito que Deus tem na minha vida. Então, no processo de obediência, mesmo que pareça que você fala, meu Deus, mas o Senhor me chamou para fazer isso, eu não sei fazer, eu não gosto, eu sou o contrário disso. Obedeça, porque Deus, na verdade, está querendo curar coisas que você acha que é natural seu e, na verdade, não é. Então, muitas coisas Deus está me desbloqueando, me curando, sabe, tirando de mim, que eu achava que isso fazia parte de mim, mas, na verdade, não é. O que Deus fez realmente eu ser, vai permanecer. Agora, o que não é, Deus vai tirar. Então, nesse processo de obediência, o Senhor vai limpando também. Ele te usa para alcançar as vidas que Ele quer e, ao mesmo tempo, Ele também vai trabalhando em você. Então, obedeça, que o Senhor sabe o trajeto todo. Ele sabe como trabalhar em você. Mas a coisa principal é você obedecer. A obediência traz bênçãos e o Senhor se agrada da nossa obediência. E que o Senhor continue com você, dando força, sabedoria. Obedeça. Independente do que Ele está pedindo, obedeça. Que no processo Ele vai fazer coisas grandes na sua vida. Deus abençoe.